tudo bem? Seja muito bem-vinda ao meu canal. Já pega sua caneca, porque hoje nós vamos bater um papo abençoador, tá bom? E se você não se inscreveu ainda no meu canal, já curte esse vídeo, compartilha com uma amiga que vai abençoar a vida de alguém e também já me segue para você sempre estar recebendo os meus vídeos aí na sua telinha. Para quem não me conhece, eu sou a Rafa, muito prazer. Se você caiu aqui de paraquedas no meu canal, esse canal é um canal onde eu falo de uma vida com propósito. Uma vida no seu pessoal, na sua família, no seu trabalho, assim como eu vivo uma vida de propósito no meu trabalho, com a minha família e em todo lugar. E eu quero passar para vocês o que Deus tem feito, tanto na minha vida pessoal como no meu trabalho. Por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo para você hoje. Então, pega o seu café mais uma vez. Pega o seu café e bora conversar comigo. Hoje eu vou estar lendo em Primeira Reis com vocês, que foi uma palavra que há muitos anos atrás eu vou contar um testemunho de vida aqui hoje para vocês da minha vida. E às vezes alguém vai estar me ouvindo, que eu acho que esse vídeo não foi à toa que Deus colocou no meu coração esse assunto. Então eu acredito que quem vai assistir é para assistir e é para ouvir essa palavra, tá? Então eu vou lá ler em Primeira Reis 18, tá? Quem quiser olhar e abre a Bíblia na sua casa. Primeira Reis 18, no versículo 21, tá? Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. E muitos anos atrás, gente, amém por essa palavra, porque foi essa palavra que Deus falou comigo há muitos anos atrás. Eu era muito nova, né? Tinha 17 anos de idade, recém-casada. Tinha 17 não, 18 anos, 18 anos de idade, recém-casada. Tinha um filho, né, novinho. E muitas coisas, muitas mudanças na minha vida, da noite pro dia. E eu era uma menina, né, na época que eu me converti, eu conheci Jesus, eu aceitei Jesus, eu me batizei. Mas eu vivia assim, em cima do muro. Você sabe por quê? Porque eu vou te dar um testemunho agora. Quando eu casei, eu era uma pessoa muito descontrolada. E eu falo de ciúmes. Já ouviu falar em ciúmes? Então, é disso que nós vamos falar hoje, mulher. Se você vive nessa vida de ciúmes, ou você, o seu marido, seu namorado, sua namorada, é isso que nós vamos falar hoje. E essa frase Deus impactou meu coração há muitos anos atrás. Até quando? Até quando você vai viver assim? Até que um dia o meu casamento estava chegando no limite. No limite mesmo, porque o inimigo, gente, ciúmes é algo de Satanás, é uma seta de Satanás para nossa vida, né? E Satanás, é como a Bíblia fala, ele anda ao nosso redor, rugindo como um leão, para quem possa tragar. Então, assim, ele vai na nossa fraqueza. E a minha fraqueza naquela época era o ciúme, era a desconfiança, era a minha insegurança como mulher, como mãe, como esposa. E não tinha nada a ver com o meu marido, porque ele não estava errando em nada. Quem errava era eu, mas eu não enxergava. Eu achava que o erro estava nele, né? Eu achava que ele fazia errado, porque o inimigo era tão astuto, né? Ele é tão astuto que ele criava coisas na minha mente. Eu imaginava as cenas e eu falava aquilo. E eu vivia aquilo, era dentro da igreja, era em restaurante, era dentro da minha casa com uma televisão passando com alguma imagem, era em momentos em família. Eu vivia realmente escravizada por Satanás. E disso eu fazia não só da minha vida, mas da vida do meu marido e do nosso relacionamento um inferno, um desastre. E ele chegou num ponto da nossa vida que ele falou: olha, ou você muda ou eu estou caindo fora. Por quê? Porque nós não podíamos ir em lugar nenhum, absolutamente nenhum. Porque em todo lugar eu via algo que não existia. Para vocês terem uma noção, eu via coisas dentro da igreja. A gente ia na igreja e eu estava ali brigando com ele. Já teve dias de eu sair do culto, no meio do culto, brava, xingando, brigando, e eu ia embora. Deixava ele ir embora, andava na rua sozinha. Por causa do inimigo. O inimigo criava tantas situações. E eu vou falar pra vocês, gente, era desesperador. Até que um dia foi um basta pra mim. E eu nunca vou esquecer desse dia. Por isso que eu estou aqui contando pra vocês, porque às vezes alguém tá vivendo a mesma situação que eu,
nesse caos de ciúme, desconfiança, insegurança, e isso não é de Deus, isso é do inimigo. O inimigo põe na nossa vida, coloca coisas na nossa mente, infiltra algo que faz gerar esse sentimento de confusão, e isso gera um pecado, isso é um pecado, porque a gente acaba sendo escravizado por Satanás. Em vez da gente viver aquilo que Deus tem para nós, a gente acaba vivendo o que Satanás tem para nós. E é isso, é escravidão, né? É você ser movido por algo que nem existe, né? Que não existia. E o que eu quero deixar para vocês, assim, que quando esse dia chegou, que o meu marido falou: Olha, não quero você, eu vou ligar para o seu pai, vou te devolver ao seu pai. Eu falei: Hã? Falei: Não, peraí. E o meu pai simplesmente falou: Olha, você casou, então você fique no seu casamento, você resolva o seu casamento, porque isso não está certo. Meu pai falou: Eu não te aceito na minha casa, porque você quis casar e você casou, então você vai consertar essa situação. E eu falei: "Meu Deus", na hora eu fiquei muito chocada, falei: "Nossa, né, meu pai", mas depois de muito tempo eu entendi. E meu pai estava certo, porque se ele tivesse me aceitado, eu não tinha sido transformada. Eu precisei ouvir aquilo do meu pai. Foi desafiador para mim? Foi, mas às vezes Deus coloca pessoas para nos desafiar, para nos confrontar a sermos melhores, a mudar, porque eu estava escravizada pelo inimigo. E eu estava destruindo totalmente a minha vida, o meu relacionamento, a minha família que estava começando. E era isso que Satanás quer, porque é isso que Satanás quer, destruir a minha e a sua vida, e a nossa família. E um dia eu cheguei, nesse dia, eu nunca vou esquecer, tinha um guarda-roupa assim no meu quarto, na lateral, e eu me sentei aos prantos chorando. E ali eu clamei pela minha cura, pela minha cura. Eu falei: Senhor, me liberta desse pecado, me liberta desse ciúme que me escraviza, me liberta dessa minha insegurança que me domina. E naquele dia eu fiz a minha oração para Deus. E Deus me libertou. Porque eu falo para vocês que Deus me honrou cada dia. E eu vou falar para vocês, foi da noite pro dia? Não, não foi. Mas eu tinha fé. Eu fui cada dia mais lutando pelo meu casamento, pela restauração do meu casamento. E eu sabia que Deus havia me curado naquele dia que eu orei. Então, toda vez que vinha aqueles pensamentos malignos na minha mente, eu repreendia. E eu falava: não, Jesus me curou naquele dia. Então, quando você estiver tendo esse tipo de pensamento, você ora. Fala: não, Senhor, você me curou. O Senhor me curou. Aquele dia eu orei e o Senhor me curou. O Senhor me libertou. E o Senhor nos liberta. Lá em Tiago 4, fala assim, ó, que não amanhã, não depois. Hoje é o tempo de decidir. Hoje é o tempo de resistir ao diabo totalmente. Então, não é amanhã, não é depois de amanhã, nem no nosso futuro. Lá em Tiago fala que é hoje. É hoje. Se você está passando por um momento assim, como eu passei na minha vida, ajoelha no seu quarto. Ora no seu quarto. Clama ao Senhor. Porque assim, Satanás, ele procura aquilo que a gente já foi fraco um dia. E hoje eu posso dizer com garantia, naquele lugar ele não me acha mais. E eu espero no meu coração, oro no meu coração para que você faça essa oração na sua casa. Senhor, eu me arrependo. Me cura, me liberta. Tira de mim aquilo que não é do Senhor. Tira de mim toda a seta de Satanás contra a minha vida. Tira de mim esses ídolos que não são seus. Liberta-se daquele pecado que te prende daquilo que é algo que é algo sobrenatural Deus tem para tua vida. Se a gente fica preso nas amarras de Satanás ou dentro de algum pecado que a gente não consegue se libertar, o sobrenatural de Deus não tem como acontecer na nossa vida. Eu não teria como ter restabelecido o meu casamento naquela época, ou não ter permitido que o meu marido saísse da minha casa daquela época, ou me devolvesse para o meu pai, se eu não tivesse me libertado do meu pecado. Vocês entendem isso? Muitas das vezes a gente ora para algo acontecer na nossa vida, mas a gente está presa em alguma coisa que não é de Deus. E a gente não se liberta daquilo.
E como que a gente se liberta? Você pode falar assim: "Rafa, mas como eu me liberto desse vício? Como eu me liberto desse pecado?" Orando, clamando, pedindo, tomando uma posição, porque muitas das vezes a gente também só orar, gente, vamos e convenhamos, nós temos que dar o primeiro passo. Temos que decidir, não vou mais ser esse tipo de pessoa. O inimigo não tem mais poder sobre mim, sobre a minha mente, sobre a minha vida, sobre o meu casamento. Eu repreendo em nome de Jesus. É assim que a gente tem que ser. Nós temos que ser firme, nós temos que pisar no inimigo e não permitir que o pecado seja maior do que aquilo que tem as promessas de Deus para nossas vidas. E o que eu tenho para te falar hoje? Liberta do seu pecado. Eu não sei qual é o seu pecado, mas vá para o seu quarto, ajoelha no chão e clame ao Senhor. Se liberta daquilo. Abra, rasga o seu coração. Quer ver o sobrenatural na sua vida? Quer mudança na sua vida? Quer restauração no seu casamento? Faça acontecer. Faça a partir de você. Se liberta daquilo que te prende. Se liberta daquilo que te prende. Para que o inimigo, quando ele voltar lá para te resgatar, naquele lugarzinho, lá naquele quarto onde eu fui resgatada pelo Senhor, ele não vai me encontrar mais. Porque eu não estou mais lá. E é assim que o Senhor gosta de nos ver. O Senhor gosta de nos ver passando de níveis, subindo de níveis. E esses níveis dentro da vontade dele, largando os nossos pecados, largando os nossos fardos passados, largando aquele peso, aquela carga que nós temos no braço, para que nós possamos carregar aquilo que ele tem de novo. E agora eu quero orar por você. E se você tem algo que tá te prendendo, quer compartilhar comigo, pode deixar aqui nos comentários. Ou falar, Rafa, preciso de uma oração. Coloca seu nome, eu vou estar orando por você. Eu tenho um dia da semana que eu sempre coloco os pedidos de orações das minhas amigas, das pessoas, familiares que eu conheço, e eu sempre estou orando. Mas que você realmente possa. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Porque era algo que me prendia totalmente. Era algo que me destruía. E aquilo estava me destruindo cada vez mais. Eu não conseguia viver mais. Eu contava no relógio, para vocês terem uma noção, gente, eu contava as horas, os segundos, os minutos. Se meu marido atrasasse, era um fuzuê na minha casa. Isso não é de Deus. Não é essa vida que Deus tem para nós. Deus nos permitiu ser livres. Deus morreu por nós naquela cruz, pagou os nossos pecados, para que nós fomos livres e libertos pela graça e misericórdia do Senhor. Então seja liberta do seu pecado hoje. Liberta do seu pecado. Entregue tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que está te aprisionando, que não está deixando você respirar. Sabe aquela agonia no coração que você acorda e levanta, aquele aperto no coração. Libera. Ora, clama ao Senhor. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Diz a palavra do Senhor. O Senhor é por você. Quem será contra você? Ninguém. E nem Satanás, porque Satanás já foi vencido há muito tempo na cruz. Para a honra e glória do Senhor. Então, vou orar por você hoje. E que Deus abençoe, que eu quero que essa palavra tenha impactado a sua vida. E que pelo poder realmente da oração e da palavra, você libera o seu pecado. Se desaprisiona. Saia do seu comodismo. Saia daquilo, desse lugar que te aprisiona e te afasta dos propósitos que Deus tem para a tua vida. Eu vou orar por você hoje. Deus, obrigada por esse momento, obrigada por essa palavra que o Senhor me trouxe há muitos anos atrás e que me trouxe novamente hoje no meu coração. Mas que outras pessoas, quem estiver ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, seja curado de todos os pecados, de todas as amarras do inimigo, sejam libertos para a honra e glória do Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus toda insegurança, toda ansiedade, toda depressão, todo espírito maligno forjada contra famílias, contra casamentos, contra os filhos. Eu repreendo em nome de Jesus, Pai, que a saúde, que a graça, que a alegria, que a abundância venha prevalecer sobre cada vida que esteja me assistindo aqui. E eu abençoo em nome de Jesus. Que você se sinta abençoado. Compartilhe esse vídeo para muitas vidas que precisam ser curadas hoje pelo poder da glória do Senhor. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.